Deus abençoe vocês. Estamos tentando melhorar essa parte também de comunicação visual. Acompanhe o canal, compartilha. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. 1 Reis 17, verso 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi tirada nesses termos: apronta-te, vai viver em Sarepta. Diga, viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Verso 10. Ele partiu em direção a Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ela chamou-lhe e solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para que possa saciar a minha sede. Terrível morrer de sede, irmão. O profeta estava com sede. Quando ela estava retirando para buscar a água, ele chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Outra tradução fala um pedaço de bolo. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro pelo nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha, uma vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apaixonado pelo mestre essa noite, aleluia. Estou, portanto, apanhando 2 gravetos para levar a casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, as segurou: não temas, vai e faz como disseste. Primeiro faz para mim um bolo pequeno, traz aqui, depois farás para ti e para o teu filho. 14. Porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez o segundo a palavra que Elias comunicara. Assim ele e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, jamais faltou o azeite puro na botija. Tudo isso em conformidade à palavra do Senhor, que ele transmitia por meio do profeta Elias. Passando esses acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que ele disse? Fez mal ao homem de Deus? Que fiz mal ao homem de Deus? Fizeste para condenar-me pelo pecado e matar o meu filho? Ao que Elias rogou: dá-me teu filho. Toma gentilmente dos braços dela, levou ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou sobre o leito. Em seguida clamou o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, esta generosa viúva, olha aí a generosidade aparecendo, irmão, em meio à escassez ela foi generosa, tremendo. Tu quiseste afligir, fazer seu filho morrer. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes, suplicou o Senhor. Meu Deus, que texto. O Senhor Deus, faz voltar à vida este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. Deus ouviu o clamor do profeta, e a vida retornou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mão e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente, olha o que ela diz: agora sei que tu és um homem e a palavra do Senhor proferida por tua boca é toda verdadeira. Texto que eu quero ficar diz assim: você lê, relê, fala: Jesus amado. Só depois de uma questão impossível que ela acredita que Deus é o Deus de Elias, e que as palavras que saíam da boca dele era verdade. Queridos, nós estamos na série dos profetas ainda, graças a Deus por isso. Nós falamos semana passada do período onde Elias se apresenta, profere ou profetiza, melhor dizendo, a seca, e Deus então corresponde à profecia do profeta. A palavra diz, foi 3 anos e meio, segundo Tiago, capítulo 5, do verso 16, 17, quer dizer, em diante. E semana passada falamos a importância de depender de Deus exclusivamente, de habitar em sua presença. Elias, ele sai, se esconde no ribeiro de Querite, até o tempo determinado
Deus determina os corvos para poder alimentar o profeta com pão e carne, e ele bebia do ribeiro, até que o dia o ribeiro secou e o corvo parou de vir. E a Bíblia diz que o corvo vinha de manhãzinha e de tarde, no final da tarde. E a gente falamos da importância, antes do profeta provar do humano, da ajuda humana, ele tinha que provar de uma experiência com Deus. A grande verdade é que nós somos marcados pela vida. Circunstâncias acontecem, claro que acontecem diariamente, para nos trazer experiência. As pessoas só vão ouvir eu e você quando eu e você tivermos experiência e passar o que passamos, as dificuldades da vida, e sair delas. E sair delas muitas vezes não é fácil. A palavra diz que o Senhor dá uma ordem a ele novamente e fala agora para ele: vai para Sarepta, para a cidade onde uma viúva te alimentará. Diz a palavra de Deus que Sarepta era o lugar de Tiro e Sidom, a fortaleza dos fenícios, aonde Baal, o Deus que promovia, na ideia deles, quem trazia a chuva para regar a terra não era o nosso Deus, era o Deus de Baal. E a cidade de Sarepta, e pergunta para o seu irmão, fala assim: Deus poderia ter mantido cheio o ribeiro de Elias infinitamente, sim ou não? Porque que tudo acaba e um ciclo novo tem que começar. Deus poderia manter ele ali, mas por que se seca? Mas ele queria que o profeta mudasse a direção, como lemos aqui no capítulo 17, verso 7. Ele entra em Sarepta e vê uma viúva pegando alguns gravetos para fazer a comida. Mas pergunta para o Simão: por que Sarepta? Ao enviar Elias para lá, Deus estava ensinando a ele e a nação de Israel que o propósito de Deus não era somente para Israel, mas para toda a terra. O propósito de Deus era salvar todo mundo, e ainda é, amém, gente? Para romper as fronteiras, porque de fato é. Eu quero ler um texto que está no Novo Testamento, só para você ter ideia, o que Jesus fala. Por que Sarepta? Olha o que Jesus fala, o porquê Sarepta. Lucas capítulo 4, verso 24. Lembrando que hoje é um culto de ensino. Continuou a falar a Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Isso já responde por que Sarepta. Vamos continuar um pouco mais. Olha o que diz o texto: no tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. Olha aí, a grande fome ocorreu em toda a terra. 26. Contudo, Elias foi mandado nenhuma delas, senão somente a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Olha, por que Lucas está falando de um episódio de Elias, gente? Qual é o propósito disso? Israel deu as costas para Deus, e Elias era um profeta que estava chamando a nação ao arrependimento para voltar para o Todo-Poderoso. E ele, naquele dia o povo estava duvidando em 2 pensamentos, em adorar a Deus ou a Baal. Por isso que ele profetiza a sequidão sobre a terra, e Deus cerra o céu, e aí para o orvalho e a chuva, para falar para o povo de Israel que não era Baal, o Deus que eles estavam adorando por causa de Acabe e Jezabel, que fornecia a chuva, que é a vida de Deus para a natureza e para o ser humano. Deus estava dizendo através do profeta Elias: o meu povo não vai te ouvir se eu não trazer você para cumprir um juízo sobre o povo. Então ele envia escassez. Escute bem, ele está dizendo o seguinte: se eles não te ouvir, eu darei um sinal que eles terão certeza que é eu que trago vida para eles sobre a terra. Escute bem, Elias foi enviado para Sarepta. Nos dias dele havia outras viúvas, gente, lemos aqui. Mas Deus havia um propósito com a cidade de Tiro e Sidom. Detalhe, eu lembrei vocês que é uma fortaleza aonde o inimigo de Israel, a fortaleza de Baal, o fato de Deus sustentar Elias, primeiro por corvo, depois uma viúva, proporcionou ao profeta um dramático teste de fé. Diga, teste de fé em seu ministério. Porque a viúva tinha que ser alimentada pelo governo. Acabe e Jezabel eram os governantes. A ideia do trabalho que a assistência social deveria fazer com as viúvas e sustentar elas naquele dia.
Mas um profeta ser sustentado por uma viúva era algo vergonhoso para ele. Preste atenção. E Deus faz exatamente isso. Envia ele para uma cidade onde os inimigos tinham uma fortaleza. Baal era adorado naquela cidade, mas a viúva estava colhendo naquele dia gravetos para comer. E o detalhe que lemos, vou continuar um pouquinho mais, é que ela tinha um filho. Quando ele chega com muita sede e pede: dá um pouquinho de botija, na sua botija água para matar minha sede, saciar minha sede, melhor dizendo. E não só isso, faz um pão, um pedaço de bolo e dá para mim. Na hora, olha aqui para mim, na hora a viúva esboça uma realidade emocional. Sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte: eu estou fazendo um bolo para eu e meu filho comer e morrer. Ela libera um decreto, fala decreto. O que sai da boca é porque sai do coração. Lembrando que Provérbios 18, 21 diz que há poder nas nossas línguas, palavras que liberamos para dar vida ou morte. Quando ela libera isso, eu começo a entender que são pessoas que estão com problemas emocionais e que deixou de sonhar. Sim ou não? Quando você deixa de sonhar, você entra no estado depressivo, triste. Você entra no estado de muita amargura. E os sonhos é o que nos mantém vivo aqui até hoje. Quando essa mulher libera essa palavra, o profeta fala o seguinte: olha para mim, na sua casa não vai faltar nem farinha e nem azeite, diz o Senhor. Mas ela liberou um decreto de morte. E a Bíblia diz que ela faz o bolo, entrega o profeta. Depois de alguns dias, seu filho morre. Parece que essa história é minha, sua. Olha para cá. A gente não sabe passar momentos de escassez. Olha para mim. O ser humano não foi treinado para passar escassez. Por quê? Porque o princípio de Gênesis que eu li na oferta era que o homem pudesse desfrutar e comer de tudo da árvore. Sim ou não? Então eu e você não fomos trabalhados para viver uma vida de sofrimento, para viver uma vida de escassez, para viver uma vida amargurado. Não foi. Porque o desejo de Deus é sempre suprir a falta de situações, de necessidade que nos rodeia. Amém, gente? Que nos permeia. O ser humano não foi talhado para isso. E quando passamos, então se revela o que carregamos. Diga para o seu irmão: toda escassez vai revelar o que você carrega. Ou você revela a glória de Deus, ou você revela a tristeza que você está carregando por muitos dias, pelos acontecimentos e as dificuldades da vida. Sim ou não? Duas coisas vai revelar: a glória de Deus ou a indignação, a amargura, a incredulidade que vai fluir do seu interior. Por isso ela estava tão amargurada, 3 anos e meio sem chuva, ela só tinha um pouquinho de farinha e azeite. O profeta ainda pede para ela dar um pouco de água do que ela tinha, pede para ela arrancar um pouco da farinha que ela tinha. Então ele libera um decreto: nessa casa, enquanto eu viver aqui, não vai faltar azeite e farinha. Sabe o que eu estou dizendo? Levanta a mão para receber a primeira profecia. Não importa a escassez que você esteja vivendo, a situação que você esteja vivendo, confie na palavra de Deus para a sua vida. A palavra de Deus não vai voltar vazia, ela vai fazer prosperar para aquilo que ela foi designada. Deus te trouxe aqui para acender a tua casa. Volte a sonhar, volte a acreditar. O teu plano não vai ser frustrado. Deus te chamou, aleluia. A mulher, ela identifica a fé no Deus poderoso que Elias tinha. A viúva de Sarepta viu a fé no Deus todo poderoso que Elias tinha, vivendo em terras estranhas. Você, muitas das vezes, será que as pessoas reconhecem no seu trabalho um profissionalismo cristão? Um profissionalismo de caráter, integridade? Porque Elias, por mais que ele estava numa terra estranha, quem recebeu ele, viu que ele era homem de Deus. As pessoas lá fora conseguem enxergar, isso está no 17:12, conseguem enxergar em você como uma mulher de Deus e um homem de Deus maduro, ao ponto da sua palavra liberar da sua boca, e a vida daquela pessoa que rodeia você ser mudada.
Por que você e eu passamos isso? Passamos para quê? Para que quando a gente liberar uma palavra na vida de alguém, a gente arranca aquela pessoa da solidão e coloque ela na alegria. Arranque ela da miséria e coloque ela na prosperidade. Por isso que eu e você passamos para ter autoridade naquilo que carregamos. Dentro de você flui prosperidade. Você percebe que a prosperidade fluiu de dentro de Elias. Do lado de fora um pouquinho de farinha e azeite, mas quando ele abriu a boca, ele falou: não vai faltar, vai ter. Então é o estado emocional que eu estou, da forma que eu estou, é o que vai fazer a minha vida ser caminhada conforme a vontade de Deus. Diga para o seu irmão: Deus te levará você essa semana a desafios maiores para a sua fé crescer. Fala isso. Os desafios são bons. Os desafios é um treinamento. Os desafios nos prepara. Os obstáculos são bons. O gigante empurra a gente para o propósito. Olha para mim. Deus não pode fazer milagre onde não precisa. Deus não pode agir no impossível se não tem um impossível para Ele agir. A matéria-prima para Deus agir é a dificuldade. Então se prepara, que Deus vai agir na sua vida. Seu pai pode te abandonar, o governo pode fechar a porta, mas tem uma porta lá em cima que nunca fecha. Tem um Deus lá em cima que te vê e vai descer nessa noite para restaurar a tua casa, a tua vida. Eu libero que a palavra não vai faltar na sua vida. O azeite vai continuar. A presença dele é o suficiente para restaurar os teus sonhos. Passe o que for, mas permita que a tua fé cresça e desenvolva. Salmo 22, 26 diz: os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. A viúva era pobre, Marcelo. Há uma promessa em Salmo 22, 6, que os pobres se alimentarão até ficar satisfeitos. Louvarão o Senhor aqueles que buscam que a vossa vida seja longa e próspera. Só alguém que sabe passar escassez, só alguém que foi alimentado com corvos, só alguém que teve experiências terríveis até aqui. Deixa eu dizer uma coisa: tudo que você passou ou está passando é um treinamento de fé para Deus te aprovar, para você crescer, para você não desistir. E eu profetizo: o Deus que você serve, Ele é ontem, Ele é hoje e sempre será na tua vida. Ele não mudou. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar na tua vida. Pode glorificá-lo. A viúva tinha conhecimento que quem sustentava o profeta era Deus. 17:14 diz isso. A viúva tinha conhecimento daquele que sustentava todas as coisas, que era Elias. Diga para o seu irmão: Deus sustenta você. Salmo 111, verso 3. Segura aí. Os feitos do Eterno são magníficos e majestosos. 4. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. 5. Prove o sustento dos que o temem. Elias temia o Senhor. Então quando Deus falou com ele, ele obedeceu na risca, porque ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Olha para mim. Você no meio da escassez precisa entender, ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é o que vai te conduzir para a prosperidade. Não entendeu? No momento de dificuldade, você tem que estar tão próximo da palavra de Deus, tão próximo dele, porque ele vai te dar uma direção nova para aquilo que ele tem na sua vida. Se até aqui as coisas travaram, vai destravar hoje. Pega aí. Se até aqui você morava na rua, eu vou profetizar que não vai morar mais. Deus está levantando essa igreja assim em São Paulo. Escute bem, tem muita pessoa que vive frustrada de igreja em igreja. Não, essa não está boa, essa não está boa. Deus não disse para você ser alabachura, mudar de igreja. Deus disse para você ser uma bênção, porque através da sua dificuldade Deus te dará experiências maiores de fé, para você liberar uma palavra, e a palavra de Deus vai sair da tua boca, vai levantar muitas pessoas. Faça o que for, é treinamento. Não desista. Atrai a glória de Deus na sua vida. Duas coisas são reveladas na escassez: glória ou frustração. O que tem
tem saído da tua boca tem agradado a Deus? Vamos ler um pouco mais. No capítulo 17, 15 ao 17, capítulo 17 de 1 Reis, versículo do 15 ao 17, enquanto a nação de Israel apostatava, sofria em função da seca, Deus supria as necessidades diárias de uma mulher que não era israelita. Escute bem. Enquanto a seca quebrava o pau no meio de Israel, Deus enviou um profeta para sustentar alguém que não era israelita. Você está entendendo, querido? Ah, não entendeu. Se você que é homem e mulher de Deus, Deus guarda o macumbeiro, Deus guarda o espírita, Deus guarda o católico. Você acha que na sua casa vai faltar farinha, meu filho? Pega aí. Você acha que na tua casa vai faltar azeite? As portas vão se abrir para você. Deus não te abandonou. Ele não te esqueceu por causa da dívida, por causa do abandono, de uma traição. Enxergue Deus em amor também. Eclesiastes 7,14 diz: se você está vivendo prosperidade, desfrute, mas o dia que vier o dia mau, pense sobre isso, porque Deus fez tanto um dia quanto o outro. É Ele que prospera, mas Ele também permite escassez um tempo. Para quê? Para que você não se acostume a viver a sua vida sem Ele e tenha uma dependência dEle, que tudo que você tem, Ele que te deu. Seu problema é que quando Deus prospera você, você vai para tudo quanto é lugar, menos para a casa dEle. Quando as coisas estão melhorzinhas, você faz o que quiser. O dízimo não traz, a oferta não vem. Mas apertou, agora eu vou para a igreja. Pare com isso. Deus sustentou uma mulher que não era israelita, então Ele não vai deixar de sustentar você. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Se você é justo, teme ao Senhor, Deus vai sustentar a tua casa. Levanta a mão aí, irmão. Estou liberando profecia hoje. A gripe me pegou de novo, mas ela vai embora. O suprimento do azeite, da farinha fresca, a cada dia foram um lembrete, tanto para o profeta como para a viúva. O valor da confiança pessoal nele, e isso somente é suficiente para ir ao encontro de qualquer necessidade. Olha para mim, você quer provar a fidelidade de Deus? A matéria-prima é a necessidade. A matéria-prima para o milagre é um enfermo. O enfermo está aí, tá, então Deus vai fazer milagre. Está faltando? É agora que a porta vai abrir. Levanta a mão. É assim que eu creio. Você só pode provar o divino se o natural não dá mais para fazer. O que sai da tua mão vai para a mão dele. Pedro estava lavando a rede a noite inteira, e ele disse: olha, passei a noite inteira e não peguei nada. Jesus olha para ele e fala: vai em águas mais profundas, sai do lugar onde está a multidão, tem muito barulho, entre em intimidade, porque nesse lugar eu vou liberar uma palavra. E ele diz: sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. E a palavra diz que houve uma multidão, rompeu as redes. Pega! Você tem que parar de correr atrás de algo que está na mão de Deus para você. Você corre e anda em ciclos porque quer. A restauração que você precisa está na mão dele. O suprimento que você precisa está na mão dele. Mas em vez de você olhar para a tua dor, olhe para quem que está pior do que você. É isso que você precisa entender. Tudo que você busca ou almeja está em Deus e não no mundo, e não na amizade, não na balada. Tudo que você busca ou queira, hoje ou amanhã, está na mão de Deus. Eu quero profetizar que as palavras de maldição Deus está quebrando hoje na tua vida. Não abra a tua boca para murmurar, não abra a tua boca para planejar o que é errado. Abra a tua boca para louvar, salmodiar, glorificar, agradecer. Por quê? Porque Deus só pode suprir aonde tem necessidade, Rose. Tem necessidade, então vai ter suprimento. E não é eu que estou profetizando aqui jargão, não. É a Bíblia. Escute, Filipenses 4, versículo 19: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, conforme as suas glórias, riquezas em Cristo Jesus. Por falta de maturidade com a palavra, a gente fica perdido.
A palavra diz que o segredo do Senhor estão com aqueles que temem. Você está sem comunhão, se está sem direção a tomar. Não sei qual direção a tomar, porque falta a presença de Deus e comunhão com o Espírito. Porque quem teme o Senhor, Deus dá o segredo e ensina o caminho que ele deve andar. Sabe por que você está em dúvida? Porque está sem comunhão com o Espírito Santo. Está faltando oração, está faltando intimidade. Se a gente não resolve os problemas de casa, você acha que vai repercutir aonde? Dentro da igreja. Por isso ame teu irmão com os defeitos e com as qualidades também. Não adianta, é assim. Vamos para o 18, 17, 18. O pecado, diga assim, nem sempre é a causa imediata do sofrimento. Nesse período ela faz o que o profeta diz. Ela sabe que o profeta foi enviado por Deus. Só que, passando os dias, a Bíblia diz que o filho dela morre. Por quê? Porque ela liberou uma sentença. Não foi culpa do profeta. Alô? Escute bem. Receber um profeta na sua casa tem duas questões. A primeira, a maioria das vezes que o profeta se apresentava era para ser a voz de Deus para aquela família. Sim ou não? Vamos lembrar de Jeremias 1,5. Eu, Jeremias, te consagrei desde o ventre da tua mãe e te santifiquei as nações e te dei por profeta. Verso 9: colocarei as minhas palavras na tua boca, mas você dirá, assim diz o Senhor, e as minhas palavras fluirão da sua boca. Escute bem. Quando Deus envia um profeta na sua casa, Ele vai enviar você para ser voz de Deus para a sua vida. Quando a Bíblia diz que Samuel saiu até a casa de Jessé, a pergunta de Jessé é: tua vida é de paz? Porque o profeta também carregava juízo. E ela olha imediatamente: o que eu fiz contigo? Te dei água, é isso que ela está dizendo. Te dei o bolo que você me pediu. Eu vi que Deus está suprindo, a farinha não falta, o azeite não falta. Ok, mas meu filho é um sonho. Você não entendeu? O filho é o sonho, é os projetos. Você morre, mas o filho dá continuidade ao seu projeto. Escute bem. Quando ela fala isso, o que eu fiz? Porque meu filho morreu. Profeta, eu pequei contra Deus. E aí que eu estou dizendo, nem sempre o sofrimento daquela mulher pela perca do filho, ela achava que era fala pecado. Vamos ler dois textos, escute bem. O primeiro está em João 9. Diga: nem todo sofrimento é por causa de pecado. É porque ela liberou uma palavra de morte, e a palavra não volta atrás. Todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você pragueja, essa palavra constrói o que você mesmo está determinando. Como ela disse: comerei e o meu filho morre. Na trajetória do ciclo natural, teria que cumprir essa palavra. Por quê? Porque Deus enviou o profeta, e o profeta era a justiça de Deus naquela casa. Quando você libera uma sentença, escute bem, vamos voltar aqui um pouco para a Bíblia. Lembra quando Davi cai Natã, o profeta se apresenta, sim ou não? Conta a história para ele. Da boca de Davi saiu a sentença. Olha, um rico tomou a única cordeira do viajante e matou. Qual sentença que ele merece, Davi? Ele merece morrer e restituir 4. A sentença com os filhos. Primeiro da barriga de Betseba, o segundo Absalão. Outro foi... Fala aí, irmão, traz aqui a memória, os filhos. Absalão, o primeiro filho. O segundo foi Adonias. Qual outro? Aminon, obrigado, são os 4. Quando foi liberado as palavras, receber o profeta na sua casa, é exatamente isso. Quando você fala uma praguejando, quando você murmura, quando você libera uma palavra, você tem que entender que são sentenças para a sua vida. E como ela havia liberado, o profeta não podia mais trazer a palavra de volta, porque saiu da boca dela e não dele. A palavra dele foi para a farinha e o azeite, não faltou. Mas a palavra dela tinha que se cumprir. O filho morreu por causa da palavra que saiu da boca dela. Tremendo, hein? Escute bem, Deus, Ele respeita o que a gente fala, mas isso constrói. Diga: isso constrói. Se você fala: tô mal, vai ficar pior. Se você fala: tô fraco, vai ficar mais fraco. Se você fala: não consigo, não vai conseguir mesmo. Quem está entendendo? Isso é construção no emocional. Nem o profeta pode arrancar a palavra que sai da tua boca, porque você gera o que você quer, vida ou morte. Olha para mim, profundo, hein? João 9,3 diz: nem sempre o nosso sofrimento ou o sofrimento de alguém é por causa de pecado. Jesus respondeu, escute:
Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Aleluia! O que eu aprendo? Ela perde um filho pela palavra que ela liberou, mas ela tinha um profeta dentro da casa dela que não deixaria ele morrer, e se morresse, ressuscitaria. Oh glória! Escuta aí, meu irmão. Elias estava no quarto de cima, no ambiente do telhado, tinha acesso para fora da casa, porque receber um homem, naqueles dias, uma mulher sendo viúva, ela seria mal falada. Ó, marido morreu, já está com outro, sim ou não? Então ela preparou um quarto. Você vai ficar aqui? Vou. Então fica lá em cima. E ele tinha acesso para sair da casa. Por isso que ele está na parte de cima da casa. Privacidade da casa, especialmente a reputação da viúva e da sua comunidade. O profeta não queria escandalizar a viúva. Escute bem. Quantos de nós recebemos palavras na igreja, ouvimos o evangelho aqui, mas estamos escandalizando o nome de Jesus amanhã, na nossa casa, no nosso trabalho? Quantas vezes Deus está dizendo: olha, eu não estou privando você, é por causa que você carrega algo divino, que a sua casa está dando crédito para aquilo que você carrega. Vamos ler no 21 fala da ação de Elias em mediar sobre o menino morto 3 vezes, por simbolizar o poder do Deus Santo. Olha para mim, o menino morre, sim ou não? Vamos voltar para a Bíblia. Ela fala: traz ele aqui, põe no meu colo. Ele leva para o lugar que ele tinha intimidade, deita no menino e ora 3. A Bíblia diz que no 3º dia ele ressuscitaria. Estou falando de Jesus. O profeta diz assim: olha, sabe por que está acontecendo isso? Não é porque você pecou, é porque você liberou uma palavra que saiu do seu íntimo e matou seu filho. Mas aonde tem profeta tem ressurreição. Pega aí. Eu quero liberar essa palavra na tua vida. Aonde tem profeta, sonho não morre, casamento não termina, Deus vai restaurar. Deus não depende das suas palavras, é da palavra que sai da boca dele, não vai voltar vazia. Pega. Todos os casais que passou pela igreja vivendo em amor, que se permitiu ser restaurado, estão restaurados e casados até hoje. Todos, nenhuma exceção. A Priscila, quem conhece ela? Passou por aqui. Todos os outros que passaram, se permitiu ser restaurado, estão casados e restaurados. Por quê? Porque aonde tem profeta tem vida. Pega aí, levanta a mão. Os céus vai se abrir essa semana para a tua casa. Deus manda te dizer que alguém vai te chamar, vai arrancar você da rua, a porta de emprego vai abrir. Quem acredita, adora. Eu profetizo nessa noite. Pega. Não tem morte aonde tem profeta. O profeta liberou na farinha, no azeite, na prosperidade. Ele vai liberar nos seus sonhos. Vai crescer, vai sonhar e vai acontecer. Nós vemos em Números 6:24: o Deus eterno te abençoe e te guarde. Estou profetizando. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e agracie você. 26. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda de paz. É bênçãos liberadas aí hoje. Pega. Assim eles invocarão o meu nome sobre todas Israel, e eu abençoarei. A gente chega aqui com sonhos mortos e a palavra vem e ressuscita. Isaías 6:3, Isaías provou de um Deus santo, sentado no trono. Deus está no controle. Aleluia. Mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Aleluia. A palavra diz, vou terminar, Atos 20 verso 10, fala da história de Eutico, um menino que estava num culto, sentado na janela e cai e quebra o pescoço. Paulo continuou ministrando a palavra. Estou quebrantado hoje mesmo, porque eu deitei hoje, falei: Deus, gripe ou não gripe, eu vou para o culto e vou te adorar e vou te celebrar. A farinha não faltou, tem pão na minha casa, tem azeite para fazer a macarronada.
Aleluia, que delícia, hein, irmão? Tem a sopinha lá te aguardando, né? Coisa boa. Então agradeça a Deus. Apóstolo Paulo faz o que? Descendo Paulo, abraçou o rapaz, declarando: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. A sua alma vive. Você percebe que o poder da palavra de Paulo faz a alma viver? Levanta a mão. Depressão nenhuma vai continuar na tua vida. Frustração nenhuma vai continuar na tua vida. Deus está preparando um vinho novo de alegria para você. Um tempo de graça, de paz e de prosperidade mesmo. Eu quero liberar isso. A tua alma vive, os sonhos continuam. E a Bíblia diz que conduziram o menino, um rapaz vivo, extremamente confortado, a família ficou. Aleluia. Escute, João 11:25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Levanta a mão, tua alma vive. Fala como Maria falou: a minha alma engrandece meu Deus, e o meu espírito exulta meu Salvador. Alguém pode adorar? A sua alma vive. Tudo que tem fôlego louve o Senhor. Salmo 22:24. Pois não desprezou nenhum desenho o sofrimento do aflito, não ocultou a face do angustiado, mas ouviu o clamor por ajuda. Deus não oculta a face dele por você, ele vai te ajudar. Salmo 91:15, escute, 2 textos, termino, segura aí. Salmo 91:15 diz: sempre que chamar pelo meu nome, diz o Senhor, responderei. Tem alguém chamando por ele aí? Irmão, eu estou pilhado. Diadema vai arder sexta-feira na vigília. Eu estou cheio, estou chato para pregar nessa vigília. Alabacandarai, recebe aí. Deus, ele responde quem clama. Tem clamor, então Deus vai responder. Clame a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes que ainda tu não sabes. Tem coisas para ser revelada. Tua casa vai ficar de pé. Deus vai restaurar a tua vida. Alabacatarabaxoriandarai. Levanta a mão. Tem renovo, tem graça, tem glória nessa igreja hoje aqui. Adora. Oh, tem glória aí. Abre a boca para adorar. Eu quero te dar um minuto para explodir na adoração, para glorificá-lo. Alabatoca, alabaxanda, arabacai. Tem clamor, tem resposta de Deus. Quando paramos de orar, Deus para de falar conosco. Eu estarei sempre com você, meu filho, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Salmo 91:15 diz isso. Eu estarei contigo na dor. Eu estava contigo na prosperidade, mas também estou contigo agora. É que você só me olha num lado, eu tenho esse lado aqui. Porque se você não provar aqui, você não vai saber que é amor e misericórdia e graça. Você precisa experimentar. Sansão é um dos heróis da galeria da fé. Por quê, pastor? Foi um homem que quebrou princípios, eu sei. Furou, vazou os olhos dele, grudou na coluna e matou mais filisteus na sua morte do que em vida. Porque quando você morre, o propósito cumpre. Sabe quem vai lembrar de você? Sabe quem vai lembrar de você? Vão lembrar de você se você for uma pessoa fiel. Não em vida, é quando você parte daqui que as pessoas vão trazer a memória. Ela era uma mulher fiel, hein? Ele era um homem fiel, pregava o evangelho, vivia uma vida com Deus. Diga para o seu irmão, você morrer hoje, quem que vai lembrar de você? Salmo 91, parte C. Escute. Eu resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Deus vai te honrar. Vou falar de novo, Deus vai te honrar. Resgatarei. Sabe o que é resgatar? É você falar assim, cara, você está vivendo isso não é porque é pecado, é porque a glória de Deus quer se manifestar nisso. Lázaro tinha que morrer para Jesus ressuscitá-lo, porque só os mortos ouvirão a voz de Deus. Levanta a mão.
ressurreição e a vida. Está morto, mas vai viver hoje. Quem crê verá a glória de Deus. Pega aí, abra a boca para adorar. Temarassuri calabandarai. Termina a parte final para mim, que é essa do caráter. Essa é a do caráter. Qual, pastor? Cara, a viúva provou da farinha, do azeite, viu que Deus enviou ela. O cara estava numa terra que não era para ele estar. O filho morre. Agora vem a parte final. Ela diz assim, escute, 17, 23, 24. Nisto conheça agora que tu és um homem de... Você percebe que tem coisas que você vai ter que provar muito para as pessoas que você é homem de Deus? Não quero... eu quero ficar maluco com essas mensagenzinhas de Facebook. Não me importa o que vão pensar de mim. Eu importo. Vocês estão falando de... Estou falando o que de você? Você vai ter que provar muito para Ele. Você vai ter que provar para muita gente que Deus é Deus na sua vida. E Ele vai ser, pega aí. Prove para as pessoas que você serve um Deus grande, um Deus de milagre, um Deus do impossível, um Deus que restaura, um Deus que faz, um Deus que provê. Alguém pode adorar. Há uma glória aqui descendo nessa noite. Abre a tua boca, recebe fogo aí, meu filho. Recebe palavra, dá glória, glorifique a Ele. O sofrimento não é eterno. Passe dando glória, porque quando você sair daí, você vai ter testemunho para falar: Deus me tirou, vai tirar você também. Eu saí, você vai sair também. Desculpe, irmãos. Foi provado pelas palavras e pelas ações que Elias era realmente um homem de Deus. Não adianta falar se as atitudes não provam. Amor, tudo crê, tudo espera e suporta. Isso é amor. O amor não se separa. O amor vem de Deus, o mesmo Deus que te deu essa família. Como é que você substitui isso? Como é que você põe um lugar? Não tem que pôr nada. Recebe o amor de Deus e seja restaurada. Quando está sem graça, não é isso? Vinho novo. Colocou 6 talhas. O homem nasce no sexto dia. 6 talhas, enche ela. Faça tudo que Ele vos mandar. Jesus falou: não é mulher, não é chegada a minha hora. Pergunto, por que Ele disse isso? Porque não chegou a hora dele morrer, mas chegou a hora de ele fazer o milagre. A água tem cheiro. Fala alto. Sabor. Eu sei que a vida às vezes fica assim, mas Ele vai pôr alegria nela agora. Tem momento que a vida fica sem graça. Mas eu não sinto mais. Não tem que sentir, tem que crer. Você só sente porque crê. A fé vem antes do sentir. Tá doendo aí que eu sei. Ele está falando com você mesmo. Tem dia que eu não sinto, igual eu falei, eu não estou sentindo, estou mal, estou gripado, de ficar em casa, deitado, tomar sopinha. Mas por que eu venho? Porque é fé. E a fé agrada a Deus, e eu quero agradar o meu Deus. Quando você quer agradar a Deus, não importa. Diga para o seu irmão: você vai ter que provar para as pessoas com palavra e atitude realmente que você é uma mulher e um homem de Deus. Porque se você entrou aí, Ele vai te tirar de lá. Ele não é pai para ver um filho sofrer e virar as costas. Deixa eu dizer uma coisa. Deus só fez isso uma vez com o filho dele na cruz. Quando Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? Ele fala assim: eu não estou te abandonando, filho. Eu estou olhando para frente, para a geração que você está ganhando através da dor, do sofrimento e da sua morte. Não estou te abandonando não, pai, eu sei. Mas parece que agora eu estou sozinho na cruz. Está doendo.
Mas ele está dizendo assim: eu estou olhando para frente, porque Deus olha para frente, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Para de olhar para trás, olha para frente. Deus não estava de costas, ele estava olhando. Estou olhando a geração, estou olhando a Luciana, firme e livre, estou olhando o Anderson, estou olhando o Alice, estou olhando a Cris, estou olhando a Fabiana, estou olhando o Sérgio, estou olhando a Vânia, estou olhando o Rodolfo, a Subcalamanto, o Daniel, o Rodrigo, o Marcelo, o Tiago, a Luana. Ele viu você. Ele viu você. O filho se sentiu abandonado na dor e na cruz, para dizer uma coisa: Alabacandarai, recebe aí. Ele acreditou em você, então você já deu certo. Tem vida aí, deixa eu ver se tem fôlego aí. Vai acontecer, Ele é o autor da vida. Está morto, mas vai ressuscitar. Alabacandarai. Você não depende de ninguém, de amigos, depende dele. Amigos te ajudam no seu relacionamento, amigos suprem você, mas Deus sustenta você. Diga: suprimento e sustento. Suprimento é provisão, sustento é diário. Todo dia. Diga para você: todo dia. Oh, glória. Lucas 20, verso 38, termino. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois Ele é todos os que vivem. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Tem alguém vivo? Ele é teu Deus, Ele te achou hoje aqui. Fica de pé. Que série maravilhosa. Não vai faltar restauração para você. Diga para o seu irmão: a matéria-prima é a dor. Só pode provar a alegria quem está triste. Você está empregado, você precisa de um novo emprego? Não, irmão. Às vezes sim, né? Para ganhar mais, né? Mas já não é falta. Sim ou não? Mas quem não tem emprego, um emprego já é o suficiente, sim ou não? Quem não tem casa, uma casa já é. Um carro também é suficiente, sim ou não? Então a matéria-prima é essa dificuldade. Deus vai agir. Pegue na mão de alguém.